Eu já falei aqui que a redução da taxa básica de juros é uma das condições para a gente alavancar um pouco o crescimento da economia brasileira e tudo indica que isso vai se dar ao longo dos próximos meses, à medida que a taxa de risco do Brasil cai lá fora, né, e a taxa Selic cai também um pouco aqui dentro. Mas tem outras coisas, né, que impulsionam a economia. A indústria de óleo e gás no Brasil é muito importante. Ela é quase 30% do PIB do estado do Rio, por exemplo. O produto interno bruto aí da economia do estado do Rio, só o óleo e gás respondem por quase 1/3. Em termos de Brasil, também isso é um número bem expressivo. O que acontece? A Petrobras agora, nesse mês de julho, fez cartas convite às empresas capacitadas a arrendar, construir e arrendar plataformas de petróleo para o pré-sal, especialmente para o campo de Libra, onde ela é operadora de um consórcio. É o primeiro campo gigante na Bacia de Santos que foi licitado sob o regime de partilha, aquele que o Lula e a Dilma criaram. Mas é um campo fabuloso, ele está indo muito bem, ele está ainda numa fase de teste de longo prazo, mas a Petrobras já vai encomendar só para esse campo 2 grandes plataformas. A plataforma não se faz da noite para o dia, demora 2, 3 anos para ela ficar pronta e entrar em produção, mas à medida que você assina o contrato, isso só deve acontecer no início do ano que vem, você já movimenta a economia, você já começa a contratar serviços, a movimentar a indústria, e pelas regras que existem no Brasil, uma parte dos serviços e das peças que vão compor essa plataforma, tem a montagem dela, tem que ser feita no Brasil, né? Tem um índice mínimo de participação da economia brasileira nesse tipo de encomenda. Mas ainda assim, antes de você ter esse contrato assinado, as empresas que disputam, elas se movimentam, elas pegam informações, elas começam a ver quem são os fornecedores no Brasil que podem oferecer produtos e serviços para essa encomenda. Ou seja, já dá uma animada em uma atividade na economia. Então esse setor que estava ali adormecido, devagar quase parando, e ele começa a ressurgir com essas encomendas que a Petrobras, como operadora de alguns campos importantes, está fazendo. Então, taxa de juros em baixa, Petrobras fazendo encomendas, são notícias alvissareiras. Nada disso tem resultado assim, da noite para o dia, até a gente está precisando, mas tem uma luzinha lá no horizonte, lá no fim do túnel.